Olá pessoal, meu nome é Ítalo Andrade, sou professor estagiário de vocês e hoje vamos dar início à nossa quarta aulinha e vamos trabalhar sobre os campos de uma partícula eletricamente carregada, beleza? Então vamos lá. É importante a gente relembrar alguns conceitos, como o próprio conceito do campo elétrico, né? Então lembrando aqui, a gente sabe que campo elétrico é uma propriedade física presente em todos os pontos de um espaço. Lembrando, é uma propriedade física presente em todos os pontos do espaço e não uma região do espaço, porque o espaço já está lá. O que vai chegar é o campo elétrico junto com a minha carga geradora. Quando eu colocar uma carga geradora naquela região do espaço, a minha carga geradora vai alterar as propriedades físicas de todos os pontos daquele espaço, vai alterar de tal modo que quando eu pegar uma outra carga, uma carguinha de prova e colocar em um desses pontos, essa carga de prova vai sofrer uma interação, uma força intermediada pelo campo elétrico. Beleza? Agora vamos relembrar como se dá o campo dessas cargas, né? Quando a gente tem uma carga negativa, o campo dela é entrando. Quando a gente tem uma carga positiva, o campo dela é saindo. Beleza? Agora vamos ver uma nova abordagem de como encontrar o campo elétrico de uma partícula eletrizada. Tudo bem? Temos aqui a nossa carga de prova não, perdão, a nossa carga geradora, uma carga fonte positiva, que vai gerar um campo elétrico saindo, tudo bem? E à medida que eu pegar uma outra carga e colocar em um dos pontos da região desse espaço que está sobre influência do campo elétrico gerado pela minha carga de fonte, quando eu colocar, por exemplo, uma carga de prova em um desses pontos, essa carga de prova vai sofrer uma influência desse campo, vai sofrer uma força por intermédio desse campo. E essa força ela pode ser atrativa ou repulsiva, como a gente já viu, tudo bem? Mas eu quero que vocês notem que a distância com que essa carga de prova tiver em relação à carga-fonte vai influenciar na intensidade do campo elétrico atuando nessa carga de prova. Notem que quanto mais perto da nossa carga geradora, da nossa carga-fonte estiver a carga de prova, maior vai ser a intensidade do campo atuando nela. Veja aqui que a gente tem uma distância D. E se eu alterar essa distância e colocar uma distância D', a gente vai perceber que a intensidade do campo elétrico atuando nessa carga vai diminuir. Então, o que eu queria que vocês notassem é que há essa relação entre a distância que a carga estiver da carga-fonte e a intensidade do campo elétrico, beleza? Então, note que essa relação é uma relação inversamente proporcional. Ou seja, quando eu aumento a distância, o campo elétrico atuando na minha carga de prova vai diminuir. E quando eu diminuo essa distância, esse meu campo elétrico vai aumentar. Beleza? Então, a cara do nosso campo elétrico vai ser igual a força elétrica sobre a carga elétrica. Tudo bem? E fazendo algumas manipulações matemáticas aqui, meio pelo sistema, a gente vai ter que a força elétrica ela é igual ao campo elétrico vezes a carga de prova. Beleza? E a gente viu na nossa aula lá de lei de Coulomb que a força elétrica ela tem essa seguinte expressão aqui, ó. A constante de proporcionalidade, a constante da eletrostática, a constante do meio, vezes a nossa carga geradora, vezes a nossa carga de prova, tudo sobre D ao quadrado, que seria a distância entre as duas cargas. Então, como a força elétrica é igual ao campo vezes a carga, basta a gente substituir essa expressão aqui. Substituindo essa expressão aqui, vamos ter que a força elétrica vai ser igual a constante de proporcionalidade vezes a carga geradora vezes a carga de prova, tudo isso sobre a distância ao quadrado. Então, notem que para a gente pegar a expressão do campo elétrico, basta a gente passar essa carga de prova para esse lado, que ela vai sumir. E a gente vai poder anular ela aqui, poder passar a faca aqui nas duas carguinhas. E a gente vai perceber que o nosso campo elétrico vai depender apenas da constante eletrostática do meio, ou seja, vai depender do meio onde eu colocar essa carga,
Vai depender da intensidade da carga, do módulo da carga e da distância dessa carga, beleza? E a unidade desse campo elétrico, como a gente já viu, continua a mesma, né? Newton por Coulomb. Então, essas três relações são as mais importantes. A relação do campo elétrico, que ele está relacionado diretamente com a carga elétrica, inversamente ao quadrado da distância entre a carga elétrica e o meio com que essa carga elétrica vai estar atuando, o meio onde ela estará, beleza? Dá para a gente construir um gráfico também relacionando o campo elétrico com a distância. Notem que quando a distânciazinha aqui ela é menor, a gente vai ter um campo elétrico maior. Agora, se a distância aumentar, vem para cá, vamos supor que é 1 e que é 2. Quando essa distância aumentar, o meu campo elétrico ele vai diminuir. Tudo bem? Então, eu queria que vocês guardassem isso aí no coração de vocês, que é bastante importante vocês notarem essa relação. E, tipo, tem questões que só em você entender essa relação você consegue resolver a questão sem nem calcular. Tipo, só analisando esses termos, beleza? Agora vamos ver como é o comportamento do campo elétrico devido a duas ou mais partículas atuando em um ponto, beleza? Aqui nós temos duas cargas, uma carga QA, uma carga QB. E essas duas cargas irão atuar, o campo elétrico dela vai atuar em um ponto P. E eu quero saber como vai ficar o meu campo elétrico resultante nesse ponto P aí. E o macete, o pulo do gato, para você conseguir fazer essa análise, é você analisar uma carga de cada vez. Primeiro eu vou analisar a carga B no ponto P e depois eu vou analisar a carga A no ponto P. Beleza? Inicialmente analisando aqui como as duas cargas são positivas, então elas vão gerar um campo elétrico saindo. Beleza? Esse campo elétrico saindo vai atuar aqui no ponto P, seguindo a mesma trajetória aqui, ó, da minha linha de força atuando aqui, ó. Vai pegar retinho aqui no ponto P. E o campo elétrico gerado na carga B vai seguir o mesmo princípio. Como ela é positiva, vai pegar saindo. E prolongando aqui o seu sentido, a gente vai ver que ele vai ficar também nesse sentido aqui, ó. Cortando ela na diagonal, o ponto P. Beleza? Agora dá para vocês notar que a gente tem, ó, dois vetores aqui. Então a gente vai trabalhar um pouco com a soma vetorial. Acho que vocês viram isso no primeiro ano. Então, nosso vetor do campo resultante, campo EP, vai ficar com essa cara aqui. Beleza? Aqui é só a gente pegar a soma vetorial desses vetores. E esse ângulo alfa aqui vai ser o ângulo entre os dois vetores, o vetor do campo B e do campo A. Beleza? Então, a gente vai ficar com essa seguinte cara aqui. E para a gente calcular esse campo, a gente pode usar a lei dos cossenos, né? O campo P vai ser o campo resultante, vai ser igual a E ao quadrado, mais EB ao quadrado, mais 2EA vezes EB vezes o cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo entre esses dois vetores aqui. Professor, eu lembro que a lei dos cossenos, esse sinal aqui, era negativo. Realmente, a lei original dos cossenos é negativo, só que por alguns artifícios matemáticos e algumas propriedades de trigonometria, isso é mais voltado para a área de matemática. A gente nota que o ângulo utilizado aqui vai ser diferente do ângulo visto lá da lei de cossenos original. Aí, após algumas manipulações de algumas propriedades da trigonometria, esse sinalzinho aqui vai mudar. Beleza? Vai ficar positivo. Mas isso não é muito importante, que é mais a parte de matemática. Beleza? Só que eu queria que vocês entendessem era isso daqui, ó. A soma vetorial vai ficar dessa seguinte forma aqui, desses vetores em um ponto P. Aqui a gente vai conseguir encontrar o campo resultante atuando nesse ponto P. Agora vamos modificar um pouco o posicionamento dessas cargas. Vamos imaginar agora que ela seja negativa, as duas cargas sejam negativas. E eu quero saber também a influência do campo elétrico das duas cargas atuando em um ponto P. Primeiramente, eu vou analisar a influência do campo elétrico de cada uma, particularmente. Vou analisar primeiro uma, que esqueça a outra carga,
e analiso a outra. E esqueço a outra que eu analisei primeiramente. Tudo bem? Vamos fazer da seguinte forma. Aqui a gente vai ter, como a gente tem uma carga negativa, o campo dela vai ser o quê? Entrando. Se o campo dela entrando, então o campo dela atuando aqui no ponto P vai ser entrando no sentido dela aqui, ó. Beleza? E a carga B também, ela é negativa, então o campo elétrico dela vai ser negativo, entrando, que vai seguir também esse mesmo sentido. Tudo bem? Aí aqui a gente é só pegar a resultante novamente, como a gente fez no caso anterior. Faz aqui a decomposição dos vetores e vamos ter que o campo elétrico resultante vai ter essa seguinte cara aqui. E a gente vai calcular da mesma forma que a gente calculou do outro jeito. Fazendo a soma vetorial dos dois vetores. Beleza? Agora, se essa carga for uma carga negativa e outra carga positiva, e a gente modificar as posições dela, como é que vai ficar? Vamos encontrar agora o campo elétrico resultante no ponto Pzinho aqui, diferente da questão anterior. Como essa carga de prova é negativa, a gente vai ter o campo elétrico entrando. Ou seja, como o campo aqui é entrando, então o meu campo elétrico atuando no ponto P vai ser nesse sentido aqui, entrando para a carga QA. E como o campo elétrico de QB está sendo gerado por uma carga positiva, então o meu campo aqui vai ser saindo de QB. Então vai ter esse sentido aqui. Então a minha resultante ela vai ficar mais ou menos aqui nessa região. Fazendo a decomposição dos vetores, a gente vai ver que o campo resultante, o campo em P, o campo elétrico em P, vai ter essa seguinte cara aqui. Novamente a gente usa a soma vetorial. Beleza? Agora, se essas duas cargas estiverem na mesma direção, como vai ficar o campo atuando em cada um? Novamente, a gente vai analisar uma carga de cada vez. Beleza? Aqui, vamos analisar a primeira carga A. Aqui. Vamos começar pela A. O campo da carga A é o quê? Entrando. Então, ele vai ter esse sentido aqui, para cá. Então, no ponto P, a gente vai ter uma carga, um campo elétrico aqui de A nesse sentido. Tudo bem? Agora, na carga B, ele é uma carga positiva. Como é uma carga positiva, a gente vai ter o campo saindo dele. Como o campo vai estar saindo, então ele vai estar atuando aqui também no ponto P, no mesmo sentido do ponto A. Então percebam que aqui os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então a nossa soma vetorial é só somar os dois. Quando você for pegar o módulo, né, para realizar a soma vetorial, você vai pegar o módulo dele, né, para pegar a intensidade. Você vai analisar que o campo resultante em P vai ser o campo em A mais o módulo do campo em B. É o módulo dos dois. Tudo bem? E os dois estão a uma distância dzinho aqui. Beleza? Se essa distância aqui variasse, então a intensidade do campo também ia variar, como a gente viu logo lá no início. Beleza? Agora, professor, se a carga A, em vez de ser negativa, for positiva. Novamente, vamos analisar uma carga de cada vez. Vamos começar com a carga A aqui. A carga A ela é positiva, então ela vai gerar um campo saindo. Então no meu ponto P aqui a gente vai ter um campo elétrico gerado por A nesse sentido aqui. Beleza? Já na carga B ela também é positiva, então ela vai estar gerando campo saindo dela. E esse campo vai atuar no ponto P nesse sentido aqui. Tudo bem? Então percebam que esses dois vetores estão na mesma direção, mas estão em sentidos opostos. Tudo bem? Então, como eles estão em sentidos opostos, o vetor do campo resultante aqui em P vai ter essa seguinte cara. Se você for pegar a soma vetorial, analisando aqui o módulo deles, vocês vão notar que o campo resultante em P vai ser igual ao campo da carga A gerada em P menos o campo da carga B gerada em P. Beleza?
Agora vamos realizar alguns exercícios para a gente poder fixar melhor o que a gente viu na aula de hoje, tudo bem? Vamos lá. Duas cargas elétricas de módulos iguais que, porém, de sinais contrários, gerem num ponto O o campo elétrico resultante é. Qual o vetor que melhor representa o campo elétrico? Esse campo elétrico, né? Então, muito bem, galera. A gente é só lembrar daquela dicasinha lá de ouro que eu dei. Vamos analisar o campo elétrico de cada carga isoladamente, separadamente uma da outra. Tipo, vou analisar primeiramente o campo elétrico aqui da carga Q positiva e vou esquecer essa carga Q, vou esquecer que ela existe. Vou analisar apenas o campo gerado por essa carga aqui, beleza? Como ela é uma carga positiva, então o campo dela vai ser o quê? Ó? Saindo. Então, a gente fazendo o seu prolongamento aqui, ele vai atuar nesse sentido aqui, beleza? Tudo bem. Agora vamos analisar a carga Q aqui, só que ela é negativa. Como ela é negativa, o campo elétrico dela vai ser entrando. Então, a atuação do campo elétrico da carga negativa nesse ponto aqui vai ser para cá. Tudo bem? E agora, para a gente pegar, encontrar o campo resultante, basta a gente fazer o prolongamento dos vetores. Então, esse vetorzinho aqui, a gente vai prolongar ele para cá, ó. Vai vir para cá. E esse vetor aqui, a gente vai prolongar ele aqui para baixo. Vai vir para cá. Então, o vetor resultante que melhor representa o nosso vetor aqui, o ponto O, vai ser o vetor que tiver essa carinha aqui. E a gente já vê que ficou em cima dele aqui, né? Que é o campo elétrico em 5. Número 5. Deixa eu apagar aqui. Pronto, vai ficar. A resposta é esse campo aqui, o campo 5. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Nessa questão aqui, agora a gente vai fazer algumas continhas, né? Sempre tem que ter algumas continhas, mas é pouca. Vamos lá. Na região, na figura, estão representadas duas partículas de carga QA igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulomb negativa e QB igual a 5 vezes 10 a menos 6 coulomb positiva. Nas extremidades do segmento da reta AB de 20 cm de comprimento. Então, no caso, é essa retinha aqui. A gente tem o ponto A, ponto B, no meio aqui a gente tem 2. Nas extremidades temos o 1 e o 3. Determine o vetor campo elétrico resultante gerado por essas partículas nos pontos 1, 2 e 3 da reta, que contém AB. Sabendo que item A, 1, está a 10 cm à esquerda de A, o item B, 2 é o ponto médio de A e B, e o item C, 3 está a 10 cm à direita de B. Então vamos analisar. Agora vamos aqui para o item A. Ele pede para a gente calcular o campo elétrico resultante no ponto 1 aqui. E ele diz que esse ponto 1 está à esquerda de A. E está a uma distância de 10 centímetros à esquerda de A. Beleza? Então, no meu campo resultante aqui atuando em 1, ele vai sofrer influência tanto da minha carga negativa aqui em A, como da minha carga positiva B. Beleza? Então vamos analisar o campo atuando aqui de uma carga de cada vez. Como a carga A ela é uma carga negativa, então o campo vai ter o sentido de entrando nela. Então o sentido do campo aqui, como a gente já viu várias vezes, o campo A vai ser nesse sentido aqui. E o campo atuando em B, como ele é uma carga positiva, vai ser saindo da carga. Então vai ter esse sentido aqui. Tudo bem? Mas eu queria que vocês notassem que a intensidade do vetor desses campos são diferentes. Note que a intensidade do campo da carga elétrica gerada no ponto 1 é maior do que a intensidade do campo gerado pela carga B em 1. Isso acontece justamente por causa daquela relação que a gente viu logo lá no início.
quanto maior for a distância entre as cargas, menor vai ser a intensidade do campo elétrico. E quanto menor for a distância entre as cargas, maior vai ser a intensidade do campo elétrico. Tudo bem? Então agora dá para a gente notar que esses vetores eles estão em sentidos opostos. Como eles estão em sentidos opostos, para a gente calcular o campo elétrico resultante nesse ponto aqui, a gente vai ter que subtrair esses dois vetores. Beleza? Então, realizando aqui, vamos trabalhar com o módulo desses vetores, ou seja, o sinal das cargas aqui não vai influenciar na nossa equação, porque estamos trabalhando com o módulo. Então, substituindo aqui a equação do campo elétrico, a gente vai ter que o campo elétrico atuando em 1, o campo resultante atuando em 1 vai ser igual a constante de proporcionalidade vezes, deixa eu botar a caneta, pronto, vezes a nossa carga QA, dividido pela distância de A até 1, ou seja, vai ser esses 10 centímetros daqui até aqui, tudo bem? Menos constante de proporcionalidade vezes a carga de B sobre a distância de B até o ponto 1, ou seja, vai ser daqui até aqui, até o ponto 1, beleza? Então, a gente consegue identificar, pelos dados que foram entregados na questão, que essa distância de 1 até A é 10 centímetros e a distância do ponto 1 até B é 30 centímetros. Porque ele fala que de A até B é 20 centímetros. Então, aqui é só a gente somar, né? 10 com mais 20. Então, a gente vai ter que a distância do ponto B até 1 vai ser igual a 30 centímetros. Aqui eu já transformei em notação científica, né? Que fica melhor. Então, esse 10 centímetros aqui vai ficar igual a 10 vezes 10 elevado a menos 2. E realizando essas operações aqui, vamos ter que, aqui ó, 9 vezes 2 a gente vai ter 18. E somando aqui os expoentes da potência, a gente vai ficar com 9 mais menos 11. Elevando aqui ao quadrado a distância que a gente vai ter que 10 ao quadrado é igual a 100. E 10 a menos 2 vezes 2 vai ser igual a menos 4, né? Então a gente vai ter que 100 vezes 10 a menos 4. Aí menos 9 vezes 5 a gente vai ter que 45 vezes a soma aqui ó, dos expoentes, 9 mais menos 6, tudo bem? Já a distância vai ser 30 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. 30 ao quadrado a gente vai ter que é 90. E 10 vezes 10 a menos 2 a gente vai ter outra propriedade de potência, que é só multiplicar aqui, menos 2 por 2, que vai ficar igual a menos 4. Beleza? Agora é só a gente realizar o resto das operações. Tudo bem? Aqui a gente fazendo a soma aqui dos expoentes, a gente vai ficar 18 vezes 10 a terceira. E transformando esse 100 aqui em notação científica, vai ficar 1 vezes 10 elevado ao quadrado, né? Aí fazendo a soma de 2 mais menos 4 daqui, a gente vai ficar com 10 a menos 4. Mesma coisa acontece aqui, né? A gente vai ficar com 9 vezes 10 ao quadrado. Aí a gente vai somar, né, os expoentes da potência, que vai ficar com menos 2 também. Beleza? Aqui a gente realizando essa divisão aqui, de 45 por 9, a gente vai ter que vai ficar 18, porque vezes 10 a quinta, porque esse 2 aqui está negativo, ele vai subir para cá, ó, positivo, subindo para cá positivo. Beleza? Então vai ficar 18 vezes 10 a quinta, menos 45 dividido por 9 dá 5, vezes 10 elevado a quinta. Também o mesmo processo daqui que a gente fez. Deixa eu apagar essa parte. Está apagado ali. Pronto. Então agora é só a gente tem potências com o mesmo expoente. Então agora é só a gente subtrair esses dois termos aqui. 18 menos 5, a gente vai ter que o campo resultante em 1 vai ser igual a 13 vezes 10 a quinta. Então temos que o nosso campo resultante no ponto 1 vai ser igual a 1,3 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb.
Por que 10 a 6, professor? Eu só transformei em notação científica. Ó. Passei uma casinha para cá. Então vai ficar 1,3 vezes 10 vezes 10 elevado à quinta. Beleza? Como a gente vai ter, vou explicar aqui. Aqui transforma em notação científica. Vai ficar, passar uma vírgulazinha para cá e vamos ter 10 elevado a 1. Aqui a gente vai fazer o mesmo processo aqui. Vamos somar, como a gente tem a multiplicação de potências, vamos somar os expoentes. Vai ficar 5 mais 1, por isso que fica o 10 a sexta aqui, beleza? Então vamos resolver a questão no ponto 2, né? O item B ele pede para a gente encontrar o ponto médio no ponto 2, que é o ponto intermediário entre A e B. Aqui, como a gente vai ter uma carga negativa em A, uma carga positiva em B, vamos analisar um por um. Como o campo elétrico em B vai ser saindo da carga, então ele vai ter esse sentido aqui, que é o que a gente viu aqui. E como o campo na carga A é negativo, então ele vai ser entrando nesse sentido aqui. Note que o sentido dos dois campos estão no mesmo sentido. Eles têm a mesma direção, o mesmo sentido. Então, para a gente calcular o campo resultante, atuando no ponto 2, basta a gente somar o módulo desses dois vetores. Então, vamos ter que eles ficam da seguinte forma, o mesmo esquema do outro jeito, só que a diferença aqui vai ser a distância entre eles. A distância de cada um vai ser igual, como o ponto 2 aqui está no meio de A e B, então a gente vai ter que a distância daqui é 20 centímetros, né? Ele deu na questão. Se é 20 centímetros e o ponto o ponto 2 está na metade entre eles, então daqui para cá vai ter 10 e daqui para cá vai ter 10 centímetros. Então a gente vai ter a seguinte forma. A única diferença é que aqui embaixo a distância vai ser 10 vezes 10 a menos 2, que eu já transformei em metros ao quadrado. Então, fazendo essa alteração aqui, vamos ter a mesma coisa ó, da questão anterior. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 5, 45. A única diferença vai ser só a distância aqui embaixo. Beleza? Aqui realizando o mesmo processo, ó, os 10 aqui ao quadrado vai ficar 100. Aqui. Aí 100 vezes 10 a menos 4, que seria o menos 2 aqui multiplicado com 2 de fora. O mesmo esquema para cá. Tudo bem? Agora é só a gente realizar, agora só pura matemática, só realizar as continhas aí. A gente vai ver que aqui vai ficar igual a 18 vezes 10 a quinta, mais 45 vezes 10 a 15. Tudo bem? Agora a gente, em vez de subtrair, a gente vai somar esses dois valores aqui, porque eles estão no mesmo sentido, beleza? Então aqui, deixa eu colocar, aqui a gente tem, deixa eu botar, pronto. Aqui a gente tem que o campo resultante no ponto 2 vai ser igual a 18 mais 45, que é igual a 65 vezes 10 a quinta. Então, o campo resultante no ponto 2 vai ser igual a 6,5 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. No ponto 3, que é o ponto da questão C, né? Ele pede para a gente calcular o campo elétrico agora nesse ponto aqui. A gente vai fazer da mesma forma. Vamos analisar um ponto de cada vez. Vamos começar aqui, ó. O ponto P. Ele é positivo, então ele vai gerar um campo elétrico saindo. Esse campo vai atuar nesse ponto 3 aqui. Mesma coisa a carga A, negativa. Como ela é negativa, o campo elétrico vai ser entrando. Então ele vai pegar, vai ficar nesse sentido aqui. Notem novamente que a intensidade, ó, o tamanho desses vetores são diferentes, justamente por causa da distância. Quanto mais perto tiver da minha carga geradora, maior vai ser a intensidade do campo. Então, a intensidade do campo B atuando em A vai ser maior do que o campo A atuando nesse ponto
3 aqui. Perceba que o campo em B, ó, ele é maior do que o ponto gerado em A, no ponto 3 aqui, que é onde a gente está analisando. Tudo bem, agora deixa a gente realizar aquelas continhas de novo. E como eles estão em sentidos opostos, a gente vai, como já foi, acho que já ficou bastante claro para você, já deve estar chato de estar repetindo isso. Vai ficar, a gente vai pegar a soma vetorial deles e vai ficar negativo, né? Porque eles estão em sentidos opostos. Então a gente vai subtrair o módulo desses vetores. Pegando aqui o módulo deles, fica a mesma coisa das outras questões, só que a diferença vai ser justamente a distância. No ponto B3 aqui, ó, a gente vai pegar a distância de B até 3, que a questão fala aqui que é 10 centímetros. Então, em B, a distância aqui vai ser 10 centímetros. Já de A até o ponto 3, a gente vai ter 3 centímetros, porque daqui para cá... Deixa eu quebrar a mola aí, passei no quebra-mola. Daqui de A até B vai ser 20 centímetros. E de B até 3 vai ser 10 centímetros. Então, de A até o ponto 3, a gente vai ter uma distância total de 30 centímetros. Tudo bem? Então, a distância do ponto A até o ponto 3 vai ser 30 centímetros. Aqui eu já transformei também em notação científica. Vai ficar parecido com o mesmo caso lá dos outros índices que a gente resolveu. Novamente, repete o mesmo processo e em cima não vai mudar, vai ficar sempre a mesma coisa. A única coisa que vai mudar aqui vai ser a distância. Agora a gente vai ser 30 ao quadrado, vai ficar 900 vezes 10 a menos 4. Mais ou menos aquelas propriedades lá da potência que eu já falei. Então vamos ter que o nosso campo elétrico agora vai ser igual a 43. 18 dividido por 2 que vai ficar 18 dividido por 9 vai ficar 2, então vai ficar 45 menos 2. Então vamos ter que o nosso campo elétrico vai ser igual a 4,3 vezes 10 a sexta Newton por Coulomb. Beleza? E é isso, galera. Essa é a nossa última questão. Então finalizamos por aqui. Até a próxima aula. Show, galera. Valeus e falou.